Debate de gigantes da teologia é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje então nós vamos começar uma nova saga. Durante 5 domingos nós vamos falar sobre esse livraço aqui, ó. Batismo no Espírito Santo, um debate entre tradições, do Chad Howard Brand. Olha só, esse livro é um livraço da editora Carisma que traz um debate sobre as diversas tradições a respeito do batismo no Espírito Santo. Então nós temos aqui o Ralph Del Colle, que é católico romano, o Ray Dunning, que é wesleyano, o Larry Hatt, que é carismático, o Stanley Orton, que é pentecostal, e o Walter Kaiser Jr., ou Walter Kaiser Jr., que é reformado. Bem, todos esses homens aqui estão dentro desse livro debatendo o que significa batismo no Espírito Santo. Esse livro é organizado de uma forma muito legal, porque vem um desses teólogos, coloca a sua posição, depois os outros teólogos comentam essa posição. Aí no outro capítulo, um novo teólogo coloca a sua posição e os outros vão comentar essa nova posição. Pois bem, esse vai ser o objeto dos próximos 5 domingos aqui no Livros e Teologia. Vamos começar hoje e o livro começa logo com a posição reformada. Mas antes eu preciso dar 2 avisos muito importantes. Caso você ainda não esteja sabendo, o Livros e Teologia, o canal Livros e Teologia, vai sortear um livro por semana até nós atingirmos 20 mil inscritos. Isso mesmo, nós estamos já com 14 mil inscritos. Quando nós atingirmos 20 mil inscritos, nós vamos ter um super sorteio de uma coisa que eu tenho certeza que ninguém, pelo menos que fala sobre literatura cristã, já sorteou aqui no YouTube, ok? Então, até nós atingirmos 20 mil inscritos, nós vamos sortear um livro por semana. Para você participar, você precisa responder as perguntas de todos os vídeos daquela semana. Então, em todo vídeo eu vou fazer uma perguntinha e você tem que ir lá embaixo nos comentários responder a essa pergunta. Essa pergunta é bem simplesinha, sempre tem algo a ver com o vídeo, ok? E aí você comenta lá embaixo e você vai estar participando. Por que você precisa comentar em todos os vídeos? Porque no final da semana eu vou escolher um desses vídeos e vou sortear o livro sobre os comentários daquele vídeo. Então se você comenta em um vídeo e não comenta no outro, pode acontecer de eu escolher exatamente o vídeo que você não comentou para ser o objeto do sorteio. Então comente em todos os vídeos. Os livros dessa semana são esses 2 livros, na verdade. Primeiro, vamos com O Deus Pródigo, do Timothy Keller, da editora Vida Nova, recuperando a essência, a fé cristã. E também vai uma Bíblia King James, lá das livrarias Família Cristã. As livrarias Família Cristã, uma parceiraça aqui do canal, também está participando e aí nos enviou essa Bíblia King James atualizada. Olha só que legal essa capa, capinha dura. Então o ganhador dessa semana vai levar esses 2 livros aqui: Deus Pródigo, Timothy Keller, editora Vida Nova, e a Bíblia King James atualizada, um oferecimento das livrarias Família Cristã. E se você quer ajudar o nosso canal a fazer mais vídeos e vídeos com maior qualidade e ainda comprar livros muito baratos, acesse www.livroseteologia.com.br. Isso mesmo, agora o Livros e Teologia tem um site. Lá nesse site ainda tem várias coisas que está em manutenção, que eu estou ainda colocando, mas já estamos vendendo por lá. Você paga com cartão de crédito, com boleto bancário, até com depósito, do jeito que você preferir. O frete é fixo para todo o Brasil a R$ 7,90 e se você comprar acima de R$ 90, você ganha frete grátis. Os livros que estão lá não são livros que eu estou comprando para revender, são livros que eu tenho 2 exemplares aqui e eu vou então disponibilizar um para venda, ou livros que eu tenho certeza que eu não vou ler por agora, como eu recebo muitos livros de editora, esse tipo de coisa, eu vou colocar lá à disposição com até 50% de desconto. Você pode pagar a metade do valor do livro e ainda ganhar frete grátis, ok? Dá uma olhada lá, www.livroseteologia.com.br. Você vai estar ajudando o nosso canal, inclusive para adquirir novas coisas, né? Fazer um vídeo melhor, um áudio melhor. Estamos precisando de um áudio melhor dos nossos vídeos. Pois bem, essa é a forma que eu encontrei, então, que você possa colaborar com Livros de Teologia, mas ao mesmo tempo você também aproveita porque vai estar comprando um livro com preço bem barato e ainda com frete grátis acima de R$ 90 para todo o Brasil.
Muito bem, então pessoal, vamos começar o nosso debate a respeito do batismo no Espírito Santo aqui com Chad Overbrand, colocando todas as posições desses autores aqui. E hoje então nós vamos começar com a posição reformada, ok? Olha só, eu li esse livro e fiz aqui algumas fichinhas que é o que eu vou acompanhar aqui para tentar explicar a posição de cada autor. Lembre-se, eu não sou um teólogo de mão cheia, eu sou apenas um interessado em teologia, então vou tentar colocar de uma maneira mais didática possível, mas nada vai substituir a sua leitura desse livro aqui. Então leia o livro para você pegar todas as nuances e inclusive para dizer se concorda ou não concorda com aquilo que eu estou explicando aqui, ok? Vamos lá. Bem, o autor ele vai começar nos relatando que o autor aqui, o organizador, o Chad Overbrand, vai nos dizer que ele percorreu basicamente todas as vertentes do batismo no Espírito Santo. Então logo no início ali no prefácio, ele vai contar um pouco da sua história e vai falar, olha, eu estive naquela ala bem pentecostal e fui caminhando para uma ala menos pentecostal e talvez mais enquadrada no carismático. Na introdução, ele vai nos dar uma boa introdução a respeito de como se conduziu os milagres na igreja primitiva, como foi a questão do Espírito Santo na igreja primitiva, e ele é categórico em dizer que a igreja primitiva é uma igreja carismática. Isso nem mesmo os cessacionistas discordam. A igreja primitiva era uma igreja carismática. Mas ele vai dizer o seguinte, tudo mudou principalmente com o B.B. Warfield. Eu já ouvi falar muito desse homem, principalmente naquele livro também da editora Carisma, sobre os dons da charismata, como é que é? Sobre a cessação da charismata, alguma coisa assim. Tem vídeo aqui no nosso canal e eu ouvi falar muito dele porque esse livro é uma resposta a esse B.B. Warfield, que foi o que sintetizou basicamente a posição cessacionista. Então, com esse Warfield, tivemos uma sistematização da posição cessacionista. Mas nessa introdução, o Chad Overbrand vai nos dizer também a respeito de outras posições contrárias ao cessacionismo. E aí ele vai nos dizer a respeito de alguns relatos lá da igreja primitiva no século II. Vai falar, por exemplo, de Justino Marte, que acreditava piamente na questão dos milagres, dos dons, esse tipo de coisa. E vai nos dizer também que lá no início do século III, nós tínhamos também várias pessoas da igreja que acreditavam na continuidade dos dons, na continuidade dos milagres e assim por diante, e vai dar como exemplo Orígenes, que acreditava em curas e fazia exorcismos. Então, houve uma continuidade, mesmo após a morte dos apóstolos, houve uma continuidade dos dons, ok? Ele vai dizer o seguinte, na conclusão dele, os dons avançaram após a morte dos apóstolos, mas houve a inclusão de aspectos supersticiosos que corromperam esses dons. Então, segundo o Chad Overbrand, na sua introdução, ele vai dizer, olha, realmente houve uma continuação dos dons mesmo após a morte dos apóstolos, e isso continuou mesmo após a morte até dos discípulos dos apóstolos. Mas houve uma entrada de alguns aspectos que são estranhos ao cristianismo dentro dessas curas, desses exorcismos e dessas manifestações do Espírito. Ele diz lá na página 24 o seguinte, a sua conclusão a respeito disso. A igreja primitiva era marcada por um espírito vibrante, bem como pela manifestação do poder de Deus em profecia e cura. Parece que houve uma diminuição significativa na frequência de milagres desde o tempo dos apóstolos até o período subapostólico, mas eles não foram eliminados completamente. Então ele concorda que houve uma diminuição, mas também discorda daqueles que falam que houve um total cessar dessas manifestações, ou seja, eles diminuíram, mas houve sim milagres e exorcismos após os apóstolos. A hipótese de Warfield de que os verdadeiros carismas cessaram com a morte dos discípulos e dos apóstolos precisa, no mínimo, de revisão. Mas ele parece estar correto em um ponto. Os milagres da igreja a partir do terceiro século começaram a assumir características supersticiosas não encontradas nos relatos bíblicos. Ainda assim, a questão da continuidade do carisma milagroso é viva e aberta para o debate
até hoje. Logo depois dessa apresentação, desse prefácio, dessa introdução do organizador, nós vamos ter então a exposição da primeira vertente do batismo no Espírito Santo, que é justamente a vertente reformada. O livro começa com Walter Kaiser Jr. e ele vai nos relatar a importância dos escritos de John Stott para esse estudo. John Stott escreveu um livro lá em 1964 falando ou estabelecendo alguns princípios para o estudo do batismo no Espírito Santo. E aí, esses 3 princípios são: primeiro, a base da nossa fé não deve ser a experiência, e sim as escrituras. Então, independente do tipo de experiência que você tenha, isso não é base. A base é a palavra de Deus. Segundo, o propósito do batismo no Espírito Santo ou de qualquer outra coisa na Bíblia é determinado por passagens prescritas e não por passagens históricas. O que ele está querendo dizer? Olha, existem passagens dentro da Bíblia que são apenas o relato histórico, é alguém relatando o que aconteceu. Pois bem, essas passagens não devem determinar aquilo que eu e você vamos fazer. O que deve determinar o que eu e você devemos fazer nas escrituras é aquilo que as escrituras mandam que eu e você faça, ok? Então, quando alguém está relatando, por exemplo, lá na história de Davi pegou ali 5 pedrinhas para lutar contra o gigante Golias. Isso não quer dizer que toda vez que alguém fosse lutar com um gigante, deveria pegar 5 pedrinhas e deveria lutar com uma funda. Era só o relato daquela história. Nós não deveríamos usar aquilo para embasar todas as nossas lutas, entendeu? O que nós devemos embasar é aquilo que a Bíblia diz para que eu faça e para que eu não faça. Então, por exemplo, os 10 mandamentos são prescritivos, ali nós devemos obedecer. No demais, nós devemos pegar princípios, mas eles não são prescritivos. E por último, a nossa motivação para que nós discutamos essa questão do batismo no Espírito Santo não é uma motivação acadêmica ou da controvérsia. Não é para gerar controvérsia, não é simplesmente para gerar artigos acadêmicos, mas deve ser uma motivação prática e pessoal. Ou seja, devemos estudar isso para saber como adotar verdadeiramente essa doutrina na nossa prática e na nossa vida pessoal. Tendo como base, então, esses 3 princípios do John Stott, e principalmente essa questão das passagens históricas e passagens prescritas, isso vai ter uma importância muito grande no argumento do Walter Kaiser Jr. aqui. Ele vai dizer o seguinte: olha, existe basicamente um consenso aí que fala o seguinte: olha, enquanto os cessacionistas interpretam Lucas e Atos através dos escritos de Paulo, os continuistas, ou os pentecostais e carismáticos vão interpretar a passagem de Paulo com base em Lucas e Atos. Entendeu? Há uma inversão. Se você é pentecostal, basicamente você vai interpretar aquilo que Paulo fala sobre o batismo no Espírito Santo através das passagens de Lucas e de Atos. Mas se você é um cessacionista, você vai fazer o contrário. Você vai interpretar aquilo que Lucas colocou lá no Evangelho de Lucas e também em Atos através daquilo que Paulo escreveu. E isso faz uma grande diferença, interpretar uma passagem por base em outra passagem. Ele vai dizer mais ainda. Walter Kaiser Jr. é um grande estudioso do Antigo Testamento. E aqui ele prova toda a sua erudição quando ele vai nos contar que o Espírito Santo foi prometido lá no Antigo Testamento. E ele vai trazendo passagens após passagens, nos relatando como Deus prometeu o derramar do Espírito Santo e como isso se cumpriu lá no Novo Testamento. E essa também é uma boa base que ele vai desenvolver aqui para ele explicar por que é que o batismo no Espírito Santo não pode ser após a conversão, ou porque isso não faz nenhum sentido, com base naquilo que foi prometido no Antigo Testamento. Aí nós temos o Walter Kaiser Jr. entrando diretamente nas passagens que falam no batismo no Espírito Santo. São 7 passagens no Novo Testamento que falam especificamente do batismo no Espírito Santo. E é importante nós sabermos aqui que o Walter Kaiser Jr. vai defender sempre a nomenclatura batismo no Espírito Santo e não batismo pelo Espírito Santo. Isso porque ele vai argumentar que John Stott estava certo ao definir que um batismo tem 4 elementos. Nós temos a pessoa que batiza, a pessoa que é batizada, o produto que é utilizado para batizar e, por fim, o fundamento ou objetivo para o qual está sendo batizado. Então, vamos colocar para exemplificar o batismo cristão. Nós temos ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo batizando uma pessoa, ok? O instrumento utilizado para batizar é a água,
certo? A pessoa está sendo batizada, é o objeto do batismo, né, nesse sentido. E por fim, ela está sendo batizada para congregar na igreja, para entrar, né, no quadro da igreja, ou para adentrar ou confirmar a sua profissão de fé, ok? Então nós temos ali os 4 elementos. No batismo no Espírito Santo, se fosse pelo Espírito Santo, seria o Espírito Santo batizando. Mas com o que ele estaria batizando? Ok? Porque seria o Espírito Santo a pessoa que batiza. A pessoa está ali esperando ser batizado. Mas com o que o Espírito Santo batizaria? Qual seria o produto que o Espírito Santo utilizaria? Eu sei que muitos vão falar poder, mas não fica muito claro isso na Bíblia, né? A Bíblia fala que ao ser batizado, talvez esse seria o objetivo do batismo. Ao ser batizado, você teria poder, né? Receberia poder do Espírito Santo. Então, com o que o Espírito Santo batizaria? Então, ele vai defender que a nomenclatura correta seria batismo no Espírito Santo, porque seria o próprio Deus batizando com o Espírito Santo a pessoa, ok? Mas, segundo Walter Kaiser Jr., porque ele é, nesse sentido, um reformado, apesar de continuista, ele não acredita num batismo posterior à conversão. Então, segundo Walter Kaiser Jr., esse batismo no Espírito Santo acontece juntamente com a conversão. Quando a pessoa se converte, ela automaticamente também é batizada no Espírito Santo. Essa é a defesa do Walter Kaiser Jr. E tem mais, ele vai dizer exatamente, lembra do que eu disse, que ele dá muita importância a respeito daquela questão da história ou da prescrição? Ele vai dizer, olha, Paulo era muito melhor teólogo, e aquilo que ele falava quase como prescrevendo para nós. E Lucas era mais um historiador, ele estava contando uma história. Então, não dá para tirar doutrinas com base naquilo que Lucas relata. Lucas está relatando o que aconteceu na igreja primitiva. Paulo não. Paulo está prescrevendo algo. Então, quando Paulo fala a respeito do batismo no Espírito Santo, nós devemos interpretar as outras passagens, as passagens de Atos e de Lucas, interpretadas através de Paulo, através da teologia de Paulo, e não o contrário, como segundo o Walter Kaiser Jr., os pentecostais falam. Os carismáticos também adotam essa teoria. Então, olha, devemos interpretar o batismo no Espírito Santo por aquilo que Paulo disse e não interpretar aquilo que Paulo diz lá por Atos e pelo batismo no Espírito Santo, ok? Essa é a posição que Walter Kaiser Jr. defende. Muito bem, mas aí nós temos uma passagem muito difícil para os reformados que acreditam que o batismo no Espírito Santo acontece juntamente com a conversão, que é Atos 18, de 20 até o Atos 19, 7. Então, Atos capítulo 18, do versículo 20 até Atos 19, capítulo 7. Nós temos ali basicamente 2 relatos de batismo no Espírito Santo que deixa bem claro que aconteceu depois da conversão. As pessoas já eram convertidas e depois de um tempo é que elas foram batizadas no Espírito Santo. Como é que o Walter Kaiser Jr. responde a esse batismo no Espírito Santo posterior à conversão? Bem, primeiro ele vai nos oferecer uma série de textos que nos mostra outros exemplos de batismo no Espírito Santo juntamente com a conversão, mesmo lá dentro de Atos. Ele vai falar de Atos 11, do 14 ao 15, Atos 15, do 7 ao 9 e Atos 10, do versículo 43 e 44. Ele vai dizer, ó, em todas essas 3 passagens, nós vamos ter batismo no Espírito Santo juntamente com a conversão. Então, se os pentecostais têm passagens que relatam que é após a conversão, um tempo depois, eu tenho passagens que relatam que é junto com a conversão também. Uma outra coisa, ele vai utilizar até um pentecostal que concorda um pouco com ele, né? Pelo menos nessa área, e vai falar, ó, Gordon Fee fala exatamente isso. Fala que nós não devemos olhar para o texto ali de Atos, que é uma passagem onde Lucas está relatando uma história. Nós não podemos pegar esse relato histórico e transformar como prescrição para aquilo que a igreja vai adotar. Lucas está apenas narrando o que aconteceu e nós não devemos pegar essas narrativas e transformar em doutrina que a igreja deve adotar. Muito bem, Gordon Fee teve uma resposta pelo Grant Osborne e pelo Craig Blomberg falando o seguinte, olha, se vocês não acreditam que a história contada por Lucas ali em Atos é também prescrição para a igreja, seria como dividir a Bíblia em uma Bíblia maior e uma Bíblia menor.
ok? Seria como se eu dissesse o seguinte, ó, existe uma parte da Bíblia que é mais Bíblia do que outra parte da Bíblia. E eles vão argumentar a respeito disso, que o relato histórico contado por Lucas, ali em Atos e mesmo no seu Evangelho de Lucas, é tão prescritivo ou é tão normativo como qualquer outra parte das Escrituras. Mas o próprio Gordon Fee também responde a essa resposta que ele tomou lá nas páginas 55, 56 e 57. Então veja bem, eu vou ler aqui qual que foi a resposta do Gordon Fee e qual que é o perigo de se adotar relatos históricos como doutrina dentro da igreja. E o Gordon Fee vai exemplificar como isso é perigoso. Ele fala assim, ó, Fee, no entanto, reforçou mais ainda seu argumento. Como os pentecostais propõem distinguir o que é normativo daquilo que é meramente descritivo? Ou seja, como é que os pentecostais vão fazer a diferenciação entre aquilo que é apenas uma descrição do que aconteceu e daquilo que deve ser norma dentro da igreja? Pois bem, se o precedente histórico for ter uma importância normativa, deve estar relacionado à intenção. Os pentecostais devem mostrar, exigiu Gordon Fee, que Lucas realmente pretendia que suas narrativas em Lucas e Atos estabelecessem um precedente. Os pentecostais têm que provar que aquilo que Lucas relatou lá no Evangelho de Atos deve ser utilizado como uma prescrição daquilo que deve ser feito dentro da igreja. Por exemplo, aí olha só que interessante, ele vai dar o exemplo. De outra forma, talvez devêssemos ainda escolher os oficiais da igreja lançando sortes e incentivar todos os crentes a venderem os seus bens para entregar tudo à igreja. Olha, Lucas lá em Atos, relata tanto o batismo no Espírito Santo, como relata essas coisas acontecendo na igreja. E aí Gordon Fee vai falar o seguinte, olha, se os pentecostais acreditam que a prescrição do batismo no Espírito Santo ali em Lucas deve ser daquela forma, eles também têm que acreditar que esses relatos, né, de lançar sorte para escolher os oficiais da igreja, ou de vender todos os seus bens e dar para a igreja, deve ser também prescrição, ou seja, os membros também devem fazer isso. Então ele vai falar, ó, é muito perigoso se você adotar essa questão da descrição, apenas o relato descritivo de algo acontecendo dentro da igreja, e você pegar isso e levar isso a nível de doutrina e falar, ó, toda igreja tem que fazer da mesma forma, ok? Então isso vai gerar sérios problemas para os pentecostais, segundo Gordon Fee, que é um pentecostal, ok? Então ele vai utilizar outro argumento, mas não esse, de dizer que aquilo que está em Atos deve acontecer dentro da igreja. Walter Kaiser Jr. ainda vai falar a respeito do erro de se acreditar que o falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo, e ele vai dizer diversos argumentos a respeito das passagens que falam sobre línguas e como não deve ser interpretado como experiência ou evidência inicial de que alguém foi batizado no Espírito Santo. Ele vai falar a respeito também daquela teologia da segunda graça, da segunda ou terceira graça, que fala, olha, nós temos a primeira graça que é a conversão, a segunda graça que é o batismo no Espírito Santo. Outros acreditam em até 3 graças, que é a conversão, batismo no Espírito Santo e santificação. Então ele vai falar contra isso, contra essas etapas, e dizer o seguinte, que tudo acontece na conversão e que a santificação se dá ao longo da vida cristã, e vai concluir magistralmente lá na página 63, falando o seguinte: como então devemos definir o termo técnico batizado no Espírito Santo? Acreditamos que é melhor acompanhar a declaração inspirada de Paulo em 1 Coríntios 12, 13. Lembra? Ele acredita que nós devemos ver as passagens do batismo no Espírito Santo de acordo com a teologia de Paulo. E aí ele diz: acreditamos que é melhor acompanhar a declaração inspirada de Paulo em 1 Coríntios 12, 13, de que este batismo foi o trabalho inicial de Deus para unir todos os crentes, primeiro em Pentecostes, depois em Samaria e novamente em Cesareia, no corpo unificado de Cristo, no Espírito Santo. Posteriormente, todos os que crerem, no momento da sua conversão, são trazidos por Deus no Espírito Santo para se unirem ao corpo e serem parte desse corpo, que é chamada de Igreja dos Fiéis de Jesus Cristo. Essa é a conclusão de Walter Kaiser Jr. a respeito do batismo no Espírito Santo. E aí ele vai dizer o seguinte: primeiro, para finalizar, que ele não é um cessacionista, ele acredita que os dons podem ser realizados ainda hoje, mas eles não acreditam que isso é com base depois que a pessoa recebe o Espírito Santo, porque na verdade
todo crente, toda pessoa que crê já recebeu o Espírito Santo. Então ele não é um cessacionista no termo técnico da palavra, porque os cessacionistas acreditam que não há mais milagres, nenhuma manifestação de dons ainda hoje. Ele vai falar o seguinte, que ele acredita sim na manifestação de dons ainda hoje. E ele vai dizer o seguinte, que ele também acredita no enchimento do Espírito Santo, né? De você viver cheio do Espírito Santo e buscar viver se enchendo do Espírito Santo, e pode ter sim, em alguns momentos, um enchimento maior do Espírito Santo que você tem na sua vida espiritual. Mas isso não é batismo no Espírito Santo, e nem a primeira vez que você é cheio do Espírito Santo, aquilo pode significar um batismo no Espírito Santo. Na verdade, o enchimento do Espírito Santo só pode ser feito porque você já tem o Espírito Santo dentro de você. Essa é a posição de Walter Kaiser Jr., ok? Agora vamos às respostas que os outros teólogos deram a essa posição. Mas antes de eu dizer o que é que os outros teólogos rebateram nas afirmações de Walter Kaiser Jr., eu quero fazer aqui a pergunta que vai dar direito a você a concorrer aos livros da semana, né? Lembra que eu já expliquei lá no início do livro como você faz para concorrer, é através do seu comentário. E a pergunta é o seguinte: você se considera pentecostal, carismático, continuista ou cessacionista? 4 opções aí para você, ok? Olha, pentecostal, carismático, continuista ou cessacionista. Qual é a posição teológica? Se você fosse se colocar em uma dessas posições, qual que mais chegaria perto da posição que você acredita? Deixe lá embaixo o seu comentário para que você participe dos sorteios, um livro por semana no Livros de Teologia, até nós atingirmos 20 mil inscritos. O primeiro a rebater as posições de Walter Kaiser Jr. é Stanley Orton, um pentecostal, e ele vai tecer vários elogios ao Walter Kaiser Jr., vai inclusive dizer que utiliza os livros do Walter Kaiser Jr. para ensinar nos seminários por onde dá aula, e vai dizer que ele é um grande estudioso e um grande sábio. Mas que no batismo do Espírito Santo ele está equivocado por algumas coisas. Primeiro, porque ele filtra tudo aquilo que é escrito sobre o batismo no Espírito Santo através de um único versículo do apóstolo Paulo, que é lá 1 Coríntios 12, 13. Então, o Stanley Orton vai dizer o seguinte: olha, Walter Kaiser Jr. pega toda a doutrina do Espírito Santo ali, do batismo no Espírito Santo, e filtra tudo por esse único versículo ali em 1 Coríntios 12, 13. E isso está equivocado, ele deveria fazer uma harmonização de todos os versículos e não filtrar todos os outros versículos por apenas um único versículo. Vai dizer também que Walter Kaiser Jr. esquece que enquanto ali em Atos Lucas está descrevendo aquilo que acontece com as pessoas novas convertidas na fé, ou seja, aquelas pessoas que acabaram de se converter, Paulo está escrevendo uma carta para pessoas que já são cristãs. Então, ele vai dizer, olha, Paulo tem um público totalmente diferente do público que está sendo relatado ali em Atos. Ali em Atos são novos convertidos, são pessoas que estão se convertendo na fé, enquanto Paulo está escrevendo para igrejas, pessoas que já são cristãs, ok? Essa, segundo o Stanley Orton, são as duas principais falhas de Walter Kaiser Jr. Ele também vai dizer, por exemplo, que Walter Kaiser Jr. deveria ler mais um tal de Roger Strandatz, e ele explica um pouquinho o porquê disso, ao invés de ler Gordon Fee ou Douglas Stuart. Essa é a posição ou a contraposição de Stanley Orton, um pentecostal, a respeito da posição reformada do Walter Kaiser Jr. Muito bem, o segundo a contrapor Walter Kaiser Jr. é Ray Dunning, que é um wesleyano. E ele vai literalmente dizer o seguinte: amém para tudo aquilo que Walter Kaiser Jr. disse a respeito do batismo no Espírito Santo, mas Walter Kaiser Jr. está equivocado quanto à questão da santificação, ou como acontece a santificação. E ele vai relatar ali um pouquinho aquilo que está em conflito com a posição do Walter Kaiser Jr. Mas a respeito do batismo no Espírito Santo, o Ray Dunning, que é um wesleyano, concorda completamente com o Walter Kaiser Jr. O terceiro a responder à posição do Walter Kaiser Jr. é o Ralph Del Collen. Ele é um católico e ele vai começar perguntando da onde surgiu essa controvérsia a respeito do batismo no Espírito Santo. E aí ele vai perguntar, será que realmente surgiu com os pentecostais? Será que surgiu lá com Wesley? Ou ainda surgiu com os puritanos? Ele vai tecer alguns comentários a respeito disso, mas vai deixar bem claro que ele é contrário à posição pentecostal.
Mas ele vai dizer mais a respeito disso. Ele vai dizer o seguinte, olha, a Igreja Católica, o magistério da Igreja Católica não se posicionou a respeito desse assunto. Então, como ela não se posicionou, ele não pode defender literalmente, porque como ele crê no magistério da Igreja Católica e que é ela que define aquilo que é certo dentro das passagens bíblicas, ele ainda não tem como bater o martelo e dizer, olha, isso é o certo, mas ele tem as posições. Inclusive, ele vai demonstrar que dentro da Igreja Católica existem diversas posições, ok? E que talvez a Igreja nunca se posicione e que deixe as pessoas acreditarem a respeito disso aí como elas quiserem, obviamente dentro ali do escopo bíblico, segundo ele. Então, segundo ele, olha, até que a Igreja Católica, o magistério da Igreja Católica se posicione a respeito disso, ele não pode dizer como a Igreja Católica se posiciona nessa área. Mas ele pode dizer, ele como católico, como ele se posiciona, e é isso que ele vai fazer quando for a vez dele. Talvez o mais duro com Walter Kaiser Jr. seja Larry Hart, que é carismático. E ele vai dizer o seguinte, olha, os evangelicais, ele chama evangelicais os reformados ali, vai dizer que eles são os órgãos de vigilância teológicos. E isso não é uma ironia, ele acredita que isso é até um ponto positivo. Segundo ele, diversas vezes esse órgão vigilante de teologia não deixou a coisa descambar para um lado sem volta. Então ele faz esse elogio, dizer que eles são muito bíblicos, eles estão preocupados com a precisão bíblica, tudo isso, ok? Mas ele vai dizer o seguinte, ó, o Walter Kaiser Jr., ele comete um erro, ele parte de um ponto de partida já sabendo aonde ele quer chegar. Então, ele vai filtrar tudo para que chegue naquela conclusão. Então, independente de como ele fizer, sempre vai chegar naquela conclusão, que é a conclusão de que o batismo no Espírito Santo acontece no momento da conversão. Então, segundo o Larry Hart, o Walter Kaiser Jr. já sabia onde queria chegar e aí ele faz toda a exegese, toda a hermenêutica para chegar aonde ele quer. Mais ainda, ele vai dizer o seguinte, lembra daquela história dos 4 elementos do batismo? E para isso o Larry Hart diz que é muito simples. Ele fala o seguinte, ó, Jesus batiza no Espírito Santo. Então é Jesus quem está batizando a pessoa ali embaixo, né? A pessoa que está esperando o batismo, e ele batiza no Espírito Santo, ou seja, ele concede o Espírito Santo. O Espírito Santo é o produto pelo qual Jesus batiza, ok? Para quê? Para receber poder para o serviço da igreja. Então, tá ali os 4 elementos, segundo o Larry Hart, não tem problema nenhum. E por fim, ele vai dizer o seguinte, olha, Walter Kaiser Jr. deixa ali no final da sua posição, dizendo que ele não é cessacionista, né? Que apesar dele acreditar que o batismo do Espírito Santo acontece na conversão, ele acredita sim nos dons do Espírito e esse tipo de coisa, nas manifestações a respeito de milagres, ou até exorcismo talvez. Mas, segundo Larry Hart, apesar disso, apesar de Walter Kaiser Jr. não ser cessacionista, as suas conclusões Então ele estaria se contradizendo. Ele faz toda a argumentação que leva ao cessacionismo, mas lá no final ele diz que não é cessacionista. Então, segundo Larry Hart, tem esse conflito aí. Walter Kaiser Jr. faz toda a sua argumentação teológica e leva à conclusão do cessacionismo, mas ele próprio não é cessacionista. Então seria uma contradição do Walter Kaiser Jr. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo, é só o primeiro vídeo, é só a posição reformada. No próximo domingo nós vamos ter a posição pentecostal do Stanley Orton e assim também as respostas a essa posição pentecostal. Pois bem, pessoal, o que eu posso dizer desse livro é que eu gostei bastante de ler. Eu li todo o primeiro capítulo em um dia só e são muitas folhas. E mesmo assim eu consegui ler, entender, e se eu não conseguir passar para você, não é culpa do livro, é culpa da minha limitação teológica, ok? O livro é muito bom, você vai ficar por dentro mesmo de todas as posições, por que eles acreditam daquela forma, muito, muito bom, um livro que não deve faltar na sua estante. Se você gostou desse livro, o link vai estar lá embaixo na descrição desse vídeo. Não esqueça de comentar qual é a sua posição para participar do sorteio e de acessar www.livrositeologia.com.br. Deixe o seu joinha, fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.